Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos concluir a nossa última lição, que é a lição 17, que é a conduta cristã. Tem como esse título. Então, antes de nós darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical Online, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor e teu perdão. Obrigado pelas nossas vidas, Pai, que tu tenha nos abençoado, nos guardado e livrado de todo o mal. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Seja conosco nesse momento, abençoe cada vida que vai assistir através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando tanto compreensão, discernimento, para que possamos ser edificados pela Tua Palavra. Seja conosco, livra-nos de todo mal, é que eu te peço, já te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa revista, o nosso estudo, que tem como texto básico Tito, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Então, vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, que diz o seguinte, tem como título Os deveres dos fiéis. Lembra-se que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. O que ninguém infame, nem seja contencioso, mas com cortatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora vós também eras insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, e que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim que, justificado por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e eu quero a proclames com firmeza, para que creem em Deus e procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias contentas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aos homens facciosos, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e já foi por si mesmo está condenado. Aí tem as recomendações particulares, saltações finais, que o apóstolo Paulo escreve a título lá no versículo 12. Quanto ao te enviar Artemas ou Tiquito, procura vir ter comigo em Nicópolis, porque resolvi passar o inverno ali. Fazes tudo o que puderes para ajudar a Zena, doutor da lei, e a Apolo, para que não lhe falte nada. O que os nossos também aprenderam, aplica-se às boas obras para suprir as coisas necessárias e a fim de que não sejam infrutíferos. Saúde todos que estão comigo, saúde enquanto nós amamos, na fé, a graça seja com todos vós. Essa foi a mensagem que o apóstolo Paulo deixou para Tito e para todos nós, Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E temos ali o versículo-chave, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz:
A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quantos eles o acusarem de criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louve a Deus no dia da sua vinda. Amém, né? Alvo da lição. Qual é o alvo da lição? Ao estudar esta lição, você será desafiado a refletir sobre alguns deveres que regem a conduta do verdadeiro cristão e valoriza a obra de Cristo na cruz. Então, o aluno, ao assistir essa lição, estudar essa lição, ele será capaz de refletir sobre alguns deveres que devem reger a conduta do cristão. Desejar experimentar contínua transformação de vida e identificar que a área de conduta cristã ainda precisa ser melhorada e escolher que atitudes tomar para isso. Né? Porque cada dia nós temos que melhorar a nossa vida espiritual. Bom, entrando na lição, na introdução, nós vemos que o último capítulo da Epístola de Tito é uma descrição da preocupação que o apóstolo Paulo tinha em relação à conduta dos crentes em Creta, do relacionamento da igreja com o poder civil, passando pela compreensão da grandeza da salvação, prosseguindo com um alerta sobre o que deveria ser evitado pelos crentes, avançando com algumas afirmações que demonstram a necessidade do cuidado missionário até a sua saudação final. Paulo alista uma série de deveres para todos os cristãos. Então vamos lá. Primeiro, em alcarismo romano, a prática da boa cidadania está lá em Tito 3, versículo 1 e 2. Nesses versos, encontramos preciosas lições sobre a necessidade da boa cidadania. Aqui o apóstolo Paulo apresenta-se uma série de prerrogativas sobre o relacionamento do crente com o poder civil e com toda a sociedade, em termos gerais. Agora, no número 1, número cardinal. Se sujeito aos governadores e autoridades. Isso está entre aspas, né? O apóstolo Paulo exorta o pastor Tito a conduzir os crentes em Creta, a lembrança da submissão às autoridades em razão da nova vida em Cristo. O fato de os cristãos terem uma autoridade superior a Deus não isenta de ser submissa às autoridades terrenas, conforme Romanos 13, versículo 1 ao 7. Número 2. Estejam prontos para toda boa obra. Os crentes devem ser significativo papel social no mundo por meio da prática de boas obras. Número 3. Não difame a ninguém. Em geral, as pessoas tendem a insultar, injuriar e reclamar das autoridades governamentais, às vezes com alguma razão. Entretanto, essa não deve ser a postura natural do crente. A melhor opção é orar pelos que o governam. Verdade. Está lá em 1 Tito 2, versículo 1 e 2. Número 4. O que sejam pacíficos. Os crentes não devem ser brigão, e sim pacificador. Está lá em Mateus 5, 9. Número 5. Cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. O cristão deve se mostrar com trato modesto, gentil e paciente para com todas as pessoas. Agora, vamos lá. Antes de nós ir para o número 2, ordinal, temos a carta pastoral para hoje. É a primeira carta. Submissão a Cristo é o princípio maior para todo cristão. Mas também devemos obediência aos nossos governos e às nossas leis. Somente quando o governo ou as leis dos homens ferem diretamente a Escritura, é que o cristão deve decidir por obedecer primordialmente a Bíblia, conforme Atos 5, 29, e admitir os riscos pela desobediência aos governos ou a leis seculares. Aí, número 2. O entendimento da grandeza da salvação. A lembrança que éramos antes de ser alcançados por Cristo
nos serve de prova da grandeza da nossa salvação. Está lá em Romanos 6, versículos 7, 17 e 18, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11, e Efésios 2, versículo 1 ao 10, e Colossenses 3, versículos 7 e 8. Número 1. Cardinal. O que éramos antes da salvação? Éramos insensatos, letra A, quer dizer, ignorante ou insensato em relação a Deus e sua revelação. Letra B, desobediente, insubmisso a Deus e a sua lei. São persuasíveis. Número C, descarrados, desviados de Deus e de sua vontade. Número letra D, escravos de todo tipo de paixões e de prazeres, dominados por prazeres ilícitos ou pela carnalidade. Letra E, vivendo em maldade e inveja, levando pelas ações perfeitivas, maldosas e invejosas. Letra F, odiados e odiando uns aos outros, reciprocidade na aplicação do ódio, ódio que gera mais ódio. Agora, número 2, como ocorreu a salvação? A salvação não é um produto do mérito humano, mas unicamente a ação de misericordiosa de Deus, conforme João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma maneira que deu seu único filho, filho unigênito, para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso é o livro de João 3, versículo 16. Pela atuação do Espírito Santo, temos em Romanos 8, versículo 9, e João 16, versículo 13, e Efésios 1, versículo 13, por meio de Jesus Cristo, conforme Romanos 5, versículo 8. Número 3. O que somos depois da nossa salvação? Somos justificados pela graça e somos propriedade do herdeiro de Deus, conforme Romanos 8, 12 ao 17 e Gálatas 4, versículo 7. Como devemos agir depois de ser salvo? Neste verso, o apóstolo Paulo incentiva o pastor Tito a colocar em prática a sua fé e estimular os demais crentes à prática de boas obras, como ação natural e salvo em Cristo. Bom, vamos à segunda carta pastoral para hoje. Neste trecho, o apóstolo Paulo resume o caminho da salvação em Cristo. A obra de Cristo foi nos tirar de uma vida dominada pelo pecado para uma vida guiada pelo Espírito Santo. O reconhecimento da grandeza dessa obra deve nos animar, nos motivar e a praticar as boas obras. Bom, número 3 agora, em número ordinal. O que deve ser evitado? Agora Paulo chama a atenção sobre alguns elementos que deveriam ser evitados no seio da igreja. Primeiro, evitar discussões facciosas. Evite discussões tolas, mesmo especulações filosóficas ou teológicas, sem embasamento da Escritura, coisas que não temos conhecimento nem informações suficientes para entendê-las ou explicá-las, conforme Deuteronômio 29, 29. Evite discussão sobre genealogia. Alguns religiosos da época davam ênfase exagerada à observação de seus antepassados. Paulo considera esse tipo de discussão algo insensato. E agora temos a letra C. Evite discussões que geram controvérsias. As discussões insensatas e discussões sobre genealogias implicaram naturalmente em contenda e deve ser evitada. Letra D. Evite debate sobre a lei. Muitos judeus eram extremamente legalistas. Desse modo, entendiam que era obrigado a cumprir uma série de exigências cerimoniais. O problema é que essa exigência era fruto de má interpretação da lei ou acréscimos
da lei de Deus, conforme 1 Timóteo 1, versículo 8 ao 11. Essas coisas deveriam ser evitadas porque não têm utilidade e são fúteis, conforme 1 Timóteo 6, 4. Então, agora, número 2, evitar pessoas facciosas. Paulo orienta Tito para evitar pessoas que fazem panelinha partidária. Na igreja, entretanto, essa ação não pode ser precipitada. É necessária a aplicação da disciplina bíblica, admoestando a primeira e segunda vez. Essa advertência não produz arrependimento, é mudança no faccioso. Então não existe em evitá-lo, pois ele está pervertido e vive pecando, está condenado em seus olhos. Vamos para a terceira carta pastoral para hoje. No âmbito da igreja, qualquer pessoa esteja provocando divisões deve ser advertida. E, se persistir nesse pecado, deve ser evitada, talvez até excluída da convivência com os santos. Entretanto, o objetivo primário não é oprimir, e mais conduzi-las ao arrependimento e à unidade. A gente tem que buscar sempre a conciliação, muitas vezes com o nosso irmão, ou então aquela pessoa que muitas vezes está na igreja, diz que é evangélico, mas não se converteu. Entendeu? Então, ele tem um bichinho aqui, uma mariposinha. Espera aí que eu vou pegar. Bom, ela está voando aqui, está me atrapalhando. Mas vamos lá. No número 4. Agora acabou a história. Número 4. Acabou não. Ele ainda está aqui. O cuidado para a manutenção do trabalho missionário. Está lá em Tito 3, versículo 12 ao 14. Número 1. O missionário no campo. É imprescindível notar que a preocupação de Paulo em relação aos cuidados do campo missionário enviado a Artemas ou Tíquico para substituir Tito é fundamental a permanência no campo. Missionário de obreiro devidamente instruído na palavra. Número 2. Manutenção dos missionários. O pedido ajuda a melhor maneira possível para que não lhe falte nada. Transmite uma impressão vivida na hospitalidade generosa e demonstrada na era apostólica, pelas pequenas comunidades cristãs e irmãos viajando de uma igreja para outra. Número 3. Capacitação dos missionários. Um dos grandes problemas referentes à igreja é a estagnação do conhecimento e da prática do ensino da Escritura. O apóstolo Paulo expressa a mesma preocupação em relação aos cretenses. Segundo Paulo, é fundamental que os cristãos sejam habilitados para a boa obra de Cristo. É verdade, precisa ser habilitados, mas é Deus que nos capacita. É claro que muitas vezes a gente tem que também fazer a nossa parte. Nós temos que orar pedindo discernimento, sabedoria a Deus. Precisamos ler a palavra, meditar na palavra, estudar, ler livros também, de bons autores, né? Que tem muitos autores cristãos. E assim aprendemos mais segundo a palavra de Deus. A carta pastoral para hoje seria a quarta carta. A tarefa primária da igreja é fazer discípulos. Além disso, a igreja também deve se aplicar na manutenção e na capacitação daqueles que se dispõem ao trabalho missionário. Isso aí é uma questão que a igreja tem que capacitar aos missionários, né? Essas pessoas que querem ser ali pregar a palavra de Deus. Então, vamos agora no 5. Item 5, que é a salutação final, que é o Tito 3, versículo 15. Aí que, entre aspas, diz: todos que estão comigo mandam saudações a você. Nessa saudação final, Paulo inclui seus companheiros de jornada, mas não cita nomes. Além disso, o apóstolo indica que a saudação
é diretiva apenas aos verdadeiros cristãos, excluindo os falsos mestres. Aí temos aqui, a saúda tanto quanto usamos na fé. Tinha para abrir aspas, agora fecha aspas. Por fim, Paulo lança a mão da tradicional oração, entre aspas, a graça esteja com todos vocês, fecha aspas. O plural indica que a carta deveria ser lida para toda a igreja. Então, aí a gente chega à conclusão. A conclusão é o seguinte, após observarmos essa série de deveres cristãos, cabe nós agora praticá-lo. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir ao cumprimento dessas responsabilidades, sejam sociais ou eclesiásticas. Portanto, oremos pedindo capacitação para ser excelente em nossa conduta cristã. É claro que a gente é Deus que nos capacita, mas a gente tem que procurar também nos capacitar. Por que um pastor, um presbítero, um missionário, muitas vezes, tem que fazer teologia? Porque ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que estudar a questão, a parte cultural da Bíblia. Porque, por exemplo, ele tem que conhecer a cultura de muitos outros países, principalmente aqueles missionários transculturais, aqueles missionários que vão para a África, para Angola, e outros, até para a China, vamos dizer assim, e outros missionários que estão na Europa, né, na América, eles precisam conhecer os costumes, a cultura desses países. Então eles precisam estar capacitados, eles precisam falar a língua dessas pessoas. Muitas vezes vai um missionário com intérprete, mas ele acaba aprendendo a língua, ele tem que se capacitar também, entendeu? Porque ele precisa divulgar a palavra de Deus, mas precisa conversar também, entendeu? Então ele precisa dar bom testemunho, ele precisa usar as próprias palavras dele também para mostrar a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Então o que acontece? É necessário que as pessoas se capacitam, né? Elas se estudam, mas o melhor, o que mais capacita a pessoa é a própria palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, porque é aí que nós vamos adquirir o pleno conhecimento da palavra. E não adianta nada saber a cultura de outro país, saber os costumes de outro país, saber as necessidades de outro país e não conhecer a palavra de Deus. Vai chegar lá e falar o quê? Vai demonstrar o amor de Deus como? Então é através da palavra, é através do ensinamento, do testemunho, das profecias, é que vai ser pregada a palavra e aí muitos se arrependerão e serão salvos. Porque em próprio Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a salvação. Então, a gente tem que ver que a fé vem pelo ouvir. Então, a gente tem que falar e ter um conhecimento da palavra. Então, nós terminamos a última lição dessa revista, que é a lição 17, né? Essa última revista é a carta do apóstolo Paulo a Timóteo e Tito. E agora nós vamos começar a próxima revista, que seria essa, Os Grandes Temas do Fim. É um estudo de escatologia, né? Que é o fim de todas as coisas. Só que essa revista, ela não tem 17 lições, ela apenas tem 13 lições. Não sei se está para vendo aí, tá? Então ela tem 13 lições. E do primeiro tema que a gente vai abordar é os sinais do fim dos tempos. É o número 1 dessa lição. Então, a gente vai estudar na próxima aula já essa revista com esse tema, né? Então, vamos dirigir a Deus oração pedindo a sua bênção, a paz, a alegria para todos nós e a saúde, né?
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse estudo da Escola Bíblica Dominical Online. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela capacitação, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Eu te peço, continue nos abençoando, Deus, faça-nos conhecer a Tua Palavra, que possamos ser capazes, Senhor, para levar a Tua mensagem, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, para que vidas que precisam tanto da salvação, da libertação, da cura, que elas venham conseguir e ser alcançadas, Pai. Abençoe nossas vidas, ilumina nossa mente, nosso coração, dê um domingo abençoado, uma semana próxima, uma semana abençoada, e até nós estarmos de volta, se assim o Senhor permitir, para estudar mais a Tua Palavra. E assim, Senhor, aqueles que forem ouvir, que sejam e vão assistir essa live, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada lar, cada família, cada parente, e que o Senhor possa abençoar, Senhor, todas as nossas vidas. É que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima lição.